Confesso que, pessoalmente, estou muito decepcionado com o que está acontecendo aqui no dia de hoje. Oi, querida. Muitos jornalistas me perguntavam, será que vão derrubar o decreto do IOF? Para todos eu respondia, não. Porque o prejuízo para o país é muito grande. Vai levar um contingenciamento de 12 bi. Vai cortar programas sociais, pé de meia, Minha Casa Minha Vida. Confesso que sempre achei que fosse possível achar um caminho. Tinha a medida provisória. Eu não entendi, porque em todos os momentos a gente fez campanha do presidente Hugo Motta e sempre elogiou, que ele dizia, eu não coloco nada no plenário sem passar pelo colégio de líderes. Como líder partidário, eu tomei um susto quando soube que estava pautado o projeto às 23h35 da noite, sem consulta aos líderes. Provoquei hoje no colégio de líderes, no Zap, para que chamassem uma reunião. Eu não sei o que aconteceu ontem à noite, mas eu tive presente na reunião com o ministro Fernando Haddad, a ministra Gleisi, líderes da Câmara e do Senado, onde foi discutido com todos que o governo teria que mexer no decreto do IOF, e o governo assim o fez. E lá discutimos propostas. O que vamos fazer? Foi daí que surgiu a medida provisória do Fernando Haddad, que falava em desoneração de benefícios tributários, em tributação das BECs, dos bancos, juros sobre capital próprio, das fintechs. Eu fiquei lá até o final. Ao final assisti uma coletiva onde estavam todos. Falou o ministro Fernando Haddad, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Chamaram aquele dia de um dia histórico. Também, como a maioria dos brasileiros, não entendi a mudança de posição no outro dia. Porque essa é uma característica também que eu tenho. Quando tenho posição, defendo essas posições. E naquele momento, quando a gente viu a repercussão no outro dia, eu comecei a ver a movimentação de lobbies econômicos poderosíssimos. Porque a proposta do Haddad, que foi aprovada naquela reunião, sem a discordância ali presente, dos presentes, era uma proposta que aumentava a taxação das BECs, colocava pontos importantes em cima do sistema financeiro, e a gente começou a ver a movimentação de grupos econômicos, quase uma coalizão econômica e política, porque o que eu mais vejo são grandes empresários, milionários, que frequentam os fóruns econômicos desse país e dizem lá, ajuste fiscal, ajuste estrutural, bradam no alto de suas fortunas. É um absurdo. O Brasil não aguenta o salário mínimo vinculado na Previdência. O que eles querem? Que um aposentado ganhe menos de um salário mínimo? Todo esse discurso de ajuste fiscal vira falácia. A hipocrisia dessa elite econômica brasileira é uma só. Eles falam de ajuste fiscal quando é em cima dos pobres, quando é em cima dos trabalhadores. Gritam, não querem pagar um centavo. Se juntam todos. Eu não tenho dúvidas em afirmar que toda
dessa reação que aconteceu aqui foi pela força econômica desses lobbies organizados, porque, infelizmente, o povo trabalhador, o povo pobre, tem dificuldade de chegar aqui. Eu lembro quando o Haddad apresentou o projeto de isenção de imposto de renda e tinha a discussão dos super salários. Em 2 dias, baixou aqui o lobby do Ministério Público do Poder Judiciário. Isso não anda e é escandaloso. Desembargador ganhar 400 mil, 500 mil e não vota o teto, que é o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos falam, mas é uma coalizão contra o povo. Presidente Lula, eu quero dizer que tenho orgulho de lhe acompanhar. O senhor está do lado certo. A nossa opção é pelo povo trabalhador. E nós não vamos ter medo de fazer essa disputa política aqui. Tenho orgulho dessa posição nossa, de cada bravo deputado e deputada que estão escrevendo aqui o nome na história. Presidente Lula, se tem uma coisa que é a maior fake news da história desse país, é dizer que o Lula e Haddad aumentam impostos. Senhores, o Lula vai ser o presidente. Podem prestar atenção, turma do PL, na história que mais vai reduzir imposto no Brasil para o povo trabalhador. Vocês sabem o que aconteceu nos 4 anos de governo Bolsonaro e no Temer? A partir de R$ 1.903, todo trabalhador tinha que pagar imposto de renda. Eles não reajustavam nem pela inflação. Hipócritas! Isso é mentira! O que é que o Lula já fez? Hoje, nós vamos votar, inclusive, daqui a pouco esse tema. Quem ganha 2 salários mínimos já está isento. R$ 3.036 já está isento. E nós vamos aprovar isenção até 5 mil. E vai ter redução entre 5 e 7 mil reais. Sabe quantos por cento isso significa do Brasil? 92% dos trabalhadores que vão ter redução de imposto pela coragem do presidente Lula. Agora, como é que faz isso? Sem cobrar das elites, dos ricos. Tá certo o ministro Fernando Haddad, quando diz que os moradores da cobertura têm que pagar condomínio, se acham no direito de não pagar. Os senhores sabem que o 0,01% da população brasileira, isso é pouca gente. Sabe qual é a média de alíquota efetiva de imposto de renda que eles pagam? 1,76. A professora da rede municipal paga 27,5%. O gari do Rio de Janeiro paga 27,5%. Parabéns, ministro Haddad. Parabéns, presidente Lula. Essa é a verdade que está por trás de tudo isso. Você sabe que Raimundo Faoro escreveu uma das obras da nossa história, Os Donos do Poder, que fala dessas elites, e diz o seguinte: em oposição ao povo, encontram-se as elites, que irão apresentar em termos éticos, segundo Faoro, características perversas. Em primeiro lugar, são dotadas de uma profunda indiferença em relação ao outro. É o que a gente vê nesse país, expressa na clivagem entre país real, o do povo, dos excluídos, dos miseráveis, e o país dos donos do poder. Isso nunca foi tão atual. Essa coalizão econômica e política que querem impor, para impor retrocessos.
desvincular o salário mínimo da Previdência, saúde e educação. Não! Nós vamos votar com orgulho, com honra de estar ao lado do Lula, do povo trabalhador, nesse dia de hoje, contra esse famigerado decreto. Eu não posso deixar de dizer que tem abutres de plantão querendo, nessa medida, atrapalhar o presidente Lula. Porque, na verdade, a aprovação dessa medida vai significar contingenciamento de 12 bilhões de reais, corte em programas sociais, programas importantes, porque eles não querem deixar as elites, o andar de cima, pagar impostos. Tem sempre gente pronta para defender. E querem fazer isso, Kiko, porque tem uns que acham que querem e podem garrotear o Lula. Vamos tirar dinheiro do Lula. Vamos criar dificuldade para o Lula. Estão tirando 12 bilhões. Isso é fato. Agora vão quebrar a cara. Porque, no fundo, isso demonstra o medo que eles têm do Lula. Eles ficam olhando a eleição e dizem, falando nomes, mas o Lula é um perigo. E sabe que o Lula é um perigo? Nós estamos no menor desemprego da história. Senhores acreditam? A menor desigualdade da história, o índice de Gini. Nós estamos com a maior renda dos trabalhadores da história. Nós estamos com a maior renda dos trabalhadores da história. Nós tiramos mais de 20 milhões de pessoas da pobreza, gente que passava fome. Eu encerro dizendo que no dia de hoje, como líder do PT, eu tenho orgulho de saber que a gente está no lado certo, no lado dos trabalhadores, no lado do povo pobre brasileiro.